Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Acrylex. Vitrine do artesanato. É um prazer estar aqui, né, com vocês há quase 12 anos, né? Nossa. É uma alegria. A gente estava falando do nosso aniversário do ateliê, que vai ser no final do mês, e a Eliana Rolim vai estar com a gente, né? E a gente gravava desde 2005. Até e hoje. o tempo passa, né? Passa. O ruim só isso, né? Que o tempo passa e a gente fica mais velho. E você trabalhava com crochê, depois você mudou um pouco para pintura. Isso E mesmo. é legal os profissionais também mudarem um pouco, Sim. o público também acaba mudando. Nós tivemos a moda da decoupagem, depois teve a moda do biscuit, hoje o patchwork, o patch appliqué, feltro está em alta. Sim. Mas é bom para as pessoas que gostam de artesanato, que não tem fim, Não né, tem Eliana? fim. Eu também estou costurando agora, você viu, uma coisa Ah, é totalmente mesmo? nova, né? Legal, né? Então, nós mesmos, professores, também mudamos, né? Também agregamos novos conhecimentos. Muito bom. Porque o público pede, porque vocês tomam o prazer de outras Porque, técnicas. no meu caso, porque eu tomei o prazer pelas outras técnicas. Tá no sangue, né? A arte, a gente quer fazer de tudo. E olha só, hein? Vocês imaginavam que uma professora como a Eliana Rolim não tinha tanta experiência na pintura, né? Eu me lembro que o forte dela era o crochê. Ela crochetava e muito, ainda faz algumas peças aqui. Sim. E olha só o nível das peças de pintura. Isso faz com que as pessoas que estejam nos acompanhando tenham essa vontade, esse sonho de poder chegar lá, Tudo né, é Eliana? possível, né? Tudo Sim. é possível. Essa bolsa, essa almofada foi eu que costurei. Jamais eu pensei que iria costurar alguma coisa. Olha, tem até o pontinho decorativo. Eu que fiz. Ô, Márcio, por favor, invade Vamos para a lá. gente pegar todos os detalhes, até porque não é todo dia que a Eliana Rolim está aqui com sugestões de pintura. Então nós vamos hoje trabalhar com pintura, né, com acrylex, e eu quero mostrar para o pessoal de casa que pergunta o que a gente utiliza antes de pôr o pano, né? A gente utiliza uma plaquinha de madeira ou um plástico, até um papel cartão, e a gente utiliza essa cola permanente, tá? A gente passa essa cola com uma brochinha, não precisa passar muita cola, passa essa cola por toda a superfície e deixa secar 20 minutos. Aí depois você aplica o seu tecido e tá pronta para você Quando der pintar. aquele taquezinho. Ela né? vai dar o taque, tá? Tem que esperar os 20 minutos, tá bom? E aí aqui eu já tenho uma maior, porque o meu pano é maior, tá? Então nós vamos hoje fazer uma borboleta, em homenagem ao programa, né? Iniciei com as borboletas, o crochê e a pintura, então vamos fazer borboletas. Eu estou usando também hoje as tintas fosca e as tintas metálicas, tá? O nosso fundo, eu vou estar utilizando aqui uma tinta metálica. Também muito bonito as tintas metálicas, o pessoal não conhece muito, né? Mas as foscas. Então eu vou estar utilizando um stencil, qualquer stencil. Eu escolhi esse aqui de flores. E eu vou estar compondo por fora da peça também aleatoriamente. Cada um vai escolher o stencil que quiser e fazer da forma que quiser, que é uma brincadeira, tá? Eu vou pegar a tinta metálica, vou tirar todo o excesso dela em um recipiente. Eu posso também estar pondo aqui diluente, se eu quiser, tá? Um pouquinho de diluente também vai facilitar para que essa tinta corra com mais facilidade. Eu molho o meu pincel e tiro todo o excesso, olha, tiro todo o excesso. O meu pincel só vai ficar sujinho. Ainda posso limpar no paninho que ainda sai o excesso. O stencil ele tem que ficar bem suave, tá? Movimentos circulares e um pincel pituá. Ó, bem suave. Esse stencil ele tem o negativo e o positivo, eu posso fazer então o desenho só dentro ou o desenho fora também. Eu brinquei usando o stencil dentro e fora, o positivo e o negativo, tá? Com a tinta metálica, gente, olha, ó. E aí você compõe a peça, tá? Aí você faz isso por toda a peça. Depois que você brincou com o stencil em toda a peça, eu vou utilizar esse glitter aqui, ó, dimensional, para brincar em cima do stencil. A gente tira sempre o excesso, então eu estou utilizando o verde metálico e também o dimensional metálico, tá? Temos cores lindas, ó. E aqui eu vou brincar, posso fazer os contornos aqui, em cima do próprio desenho do stencil, tá? Eu vou seguir essas imagens que eu tenho aqui. E vou brincar aleatoriamente, tá bom? Isso aqui é o nosso fundo. E agora vamos pintar as borboletas. Você já passou um risco, né? Isso, a gente Das passou um duas risco com carbono, tá? Vou estar brincando aqui também com a tinta fosca e a tinta metálica. Por fora, eu vou estar brincando com a tinta metálica, preta e com o preto fosco. Mas eu vou fazer primeiro dentro da asinha da borboleta, tá? Vou estar trabalhando aqui com tinta fosca menta, tinta fosca violeta cobalto e tinta fosca azul turquesa e tinta fosca também azul soft.
bem gostoso de fazer, é um trabalho bem fácil de fazer, bem gostoso de fazer. A gente vai colorir mesmo, vai brincar aqui, ó. De cima para baixo, tá? Eu vou começar com a cor clara, que é o azul soft, ó. Coloco um pouquinho aqui de azul soft. Posso também estar trabalhando com diluente, se for preciso. Vou colocar o diluente aqui. Vou molhando o meu pincel no diluente, vou molhando o meu pincel na tinta. Eu consigo que essa tinta fique mais úmida, né? Retardando a secagem dela. Também posso pôr o diluente na tinta também, tá? Molho o meu pincel na tinta. No diluente, a tinta corre com mais facilidade. Eu não vou preencher todas essas asinhas, tá? É só esse pedacinho mesmo aqui, o início da asinha. De fora pra dentro, tá? Em seguida, eu vou entrar agora aqui, ó, com menta, tá? Brincando assim. Eu vou fazer 3, se der tempo a gente faz o restante, ó. Pincel em pé, pincel aparado, tá, ó. Movimentos de vai e vem. Eu deixei um espacinho, ó, e aí eu vou sujando essa primeira cor com o que sobrou no meu pincel. O excesso eu coloquei embaixo e só o que vem sujando, ó, eu vou só sujando o que sobrou no pincel. A primeira fase é só isso, é só sujar aqui, ó. Eu nem preciso lavar o pincel, eu vou entrar com a próxima cor, que é o violeta cobalto. Percebe que eu deixo sempre um espacinho? Eu sempre deixo um espacinho para colocar outra cor, ó. Aí eu coloco o excesso na parte que não tem tinta e aí vou varrendo a sujeirinha que me sobrou no pincel e mesclando na outra cor. Assim eu consegui esse efeito bem colorido das borboletas. Um degradê, né? Um degradê. E aí o pessoal de casa pode ir fazendo isso, trocando as cores, criando novas cores aí. E por final, a gente vai colocar aqui o azul. É pouquinho azul mesmo. E depois nós vamos dar a profundidade com o preto. Mas o preto eu usei só no final, depois de tudo pronto. Então, basicamente é isso aqui. Agora nós vamos separar as pétalas, tá? Ó. O importante é fazer tudo úmido, tá? Se tiver um dia muito quente, vai molhando o pincel no diluente, como eu vou fazendo. Retarda a secagem, mescla mais as cores, ó. E agora com o tom clarinho de novo, nós vamos voltar para ele, vamos pegar mais tinta aqui, nós vamos separar as pétalas. Eu não utilizei branco, a luz que eu dei aqui nessa peça foi sempre com o azul soft, tá? E aí, ó, vamos ver, eu tenho que fazer assim, a câmera pega. Eu vou separar as pétalas, ó, pincel em pé, e eu vou descendo aqui, ó, com excesso de tinta virado para cima e vou esfumaçando essa tinta aqui, fazendo ela esmaecer aqui, ó, e ficar um degradê. Assim eu fiz as pétalas, ó. Eu pego a tinta na pontinha do pincel, na frente do pincel, não tem tinta atrás. Pincel em pé, ó. Coloco nessa marcação aqui a parte que eu quero iluminar. Venho descendo essa tinta, ó, sem segredo nenhum. E venho esfumaçando. Então é só brincar com as tintas todas úmidas, você consegue esse efeito aqui. E assim você vai fazer toda esta parte. Aí depois que tiver toda pintadinha, a gente vai entrar aqui com o preto fosco, para dar profundidade na asa aqui, ó. Aí você vai colocar aqui encostadinho do corpinho dela e vai fazer o contorninho, ó, puxando nesse movimento aqui, ó. Tá? Não é para tampar tudo, mas ele dá profundidade. Vai fazer isso na borboleta toda. A parte de baixo, o que ela vai mudar? Eu vou trocar a cor. São as mesmas cores, só vou trocar a ordem. Eu vou trocar a ordem. Eu comecei do claro para o escuro, agora eu vou começar ao contrário. O lilás vai parar aqui em cima, ó. Só vou trocar a ordem das cores, tá? O menta que estava lá em cima, ele vem para baixo. E aí aparecer no site da Acrylex, que está com a promoção Viajar é uma Arte, né? Você compra 10 tintas de tecido, cria uma peça linda de pintura em tecido, cadastre-se no site, né? E aí você poderá concorrer a um ano de tinta grátis, uma semana no Rio Quente Resort, ou um pacote para ir conosco para a Água de Lindóia, com tudo pago. Serão mais de 30 ganhadores e um deles pode ser você. Então acesse acrylex.com.br/promoção e participe dessa mega promoção que a Acrylex traz para todo o Brasil. Ainda dá tempo de você participar. Acesse acrylex.com.br/promoção. Serão mais de 30 ganhadores e um deles pode ser você. Não podemos perder, né? Uma promoção maravilhosa como essa. Ó, comecei ao contrário, né? O que estava lá em cima vem para baixo,
Então, eu troquei a ordem das cores e fazendo o mesmo movimento de vai e vem, unindo uma cor na outra. E vai fazer o mesmo processo. Em cima a gente termina com a cor clarinha, mesclando no lilás. Você vê que engraçado, doutor? Quando a gente vai misturando... Engraçado não, mágico, né? Quando você vai misturando as cores, elas vão resultando em uma outra, né? Uma mistura linda, olha, você vai clareando. Aqui eu só estou preenchendo ainda. Super livre, né? Você vai preenchendo assim. Tem que fazer esse movimento assim, ela já vai ficar riscadinha, ó. Lavo o meu pincel e eu posso acrescentar mais tinta escura, se sumiu tudo, sempre unindo uma na outra. Tem que trabalhar com isso aqui tudo úmido, tá? Não posso parar. E aí, novamente, vamos iluminar com a cor clarinha, o azul soft. Fazendo a separação das pétalas. Agora eu vou fazer um pedacinho da parte preta e o corpinho, e aí a nossa borboleta está finalizada. Quem quiser pode brincar com os outros dimensionais, tá? O dimensional dá um valor, né? Sim, pode contornar ela também com dimensional, com o bico aplicador, tá? Temos várias cores. Depois eu passei, depois de finalizada, eu também passei um pouquinho do verde aqui dentro, ficou muito bonito. Aqui na asa preta também ficou muito bonito. Então, agora eu vou trabalhar o preto fosco e o preto metálico, olha. Nós vamos trabalhar as duas cores, olha que bacana. O fosco e o preto. O preto metálico e o preto fosco, olha que bacana. O preto fosco, ele vai me dar o brilho. E o outro preto, o preto fosco, ele vai me dar sombra. Então, com o pincel redondo, para eu ganhar tempo, tá? Eu vou colocar a tinta aqui, ó. Eu adoro as tintas metálicas. Outra vez que eu vim aqui, usei as fluorescentes, né? E hoje as metálicas. Então, nós podemos trabalhar não somente com as foscas, está trabalhando junto com as outras cores também, ó. Olha que fácil a aplicação. Pode também diluir um pouquinho essa tinta com o diluente ou com a aquarela silk, tá? Facilita aqui a aplicação, mas olha, super tranquilo, ó. Tá vendo? Então, eu vou estender quase em toda a superfície o preto metálico, vou deixando só as bordinhas sem o preto metálico, para eu entrar com o preto fosco para dar profundidade. Olha os movimentos circulares, ó. Agora eu vou entrar com o pincel aparado lixado e vou entrar com o preto comum. E vou fazer aqui os cantinhos, para eu obter aqui a sombra da peça. Ó, só contorna e mescla uma cor na outra, são miscíveis entre si. Para tirar o medo do pessoal, né? O pessoal só usa tinta fosca, podemos estar utilizando as metálicas, glitter, todas as cores aí, todas as linhas sem medo nenhum. A gente mostra que é possível. E o seu blog, né? Onde tem as apostilas, né? Isso, tem os projetos, apostilas, tem sim, tá? E aqui encostadinho das asinhas, a gente vem com o pincelzinho em pé e ele causa uma sombra. E fora isso aqui, falta mais uma partezinha aqui para eu mostrar. Ele esconde o risco também, né? Esconde todo o risco. Eu percebo que você tem esse detalhezinho do risco. Sim. Que você acaba cobrindo com preto. Eu falo para as alunas, é muito feio um trabalho com risco aparecendo. A gente tem que tampar todo o risco com a tinta, tá? Depois que eu estiver com essa asinha toda pintada, eu vou entrar com a luz aqui, eu vou voltar com azul soft. Como eu disse, nessa peça eu não usei branco para iluminar, eu usei o soft para iluminar tudo. Eu vou tirar o excesso de tinta, ó, só sujei o meu pincel, ó. Meu pincel só tá sujinho, tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer essa separação, eu vou dar volume para essa asa, ó. Molhada mesmo, em cima do metálico, ó. Eu vou dar esse movimento para a asa, ó. Seguindo a direção desses gominhos da asa aqui, tá? Ó. Tem que pintar tudo primeiro, né? Ó. Isso aqui eu vou obter esse resultado aqui, ó. Essa separação, ó. Essa luz, assim, eu dou movimento para esta asa. Então, a gente pode fazer uma pintura sem estar utilizando o branco também para iluminar, né? E aí, depois, em seguida, eu volto com esse preto, fazendo aqui, ó, por trás dessa luz, mais uma marcaçãozinha aqui de sombra. Somente isso aqui, gente, ó. Super fácil, ó. Pode pintar essa borboleta em camiseta, em almofada, em bolsa. Vai ficar bem bacana, ó. Essa é a sombra que eu acabei de colocar lá atrás, ó. Tá vendo? Ainda temos tempo? Então,
Então vamos para o nosso corpinho. Eu já adiantei ele aqui. Eu usei o camurça, o rústico e o preto. Num primeiro momento, nós vamos usar aqui o camurça e o rústico. Nós vamos preencher todo o corpinho. Simples, com pincel pequeno, aparado, lixado. Pressionando essa tinta para que ela penetre na trama do tecido. Em seguida, eu vou pegar a tinta só no cantinho do pincel, bem pouca tinta. Aqui é o rústico e vou fazer aqui as primeiras marcações. Eu estou escurecendo e dando forma ao corpinho. Aí eu deixo secar e nós já temos um seco, aí nós vamos fazer a profundidade com o preto. Por que que eu deixo secar essa primeira sombra de rústico para entrar com a segunda sombra de preto? Se eu trabalhar as duas sombras com o trabalho molhado, elas vão misturar entre si as duas cores e eu não vou obter o resultado que eu quero. Por isso que nós temos que deixar secar uma sombra para outra. Faço isso em todo o corpinho, tá? Coloco a tinta e esfumaço, deixando o centro claro. Olha aqui, porque eu quero deixar o centro claro. E aí eu posso fazer também as separações do gominho do corpinho aqui, ó. Tá? Colocando a sombra atrás, ó. É isso aqui. Voltando ao primeiro gominho aqui, o primeiro corpinho já está seco. Eu volto com a luz, a mesma cor que eu preenchi, ó. Mesmo no seco, ó. Foi assim mesmo que eu fiz, aí. Você volta colocando a luz e vamos dar profundidade com o preto. Aí vamos deixar secar novamente. Depois de seco, totalmente, nós vamos fazer a luz no centro, com movimentos de vai e vem, para dar um brilhinho, só isso. Aqui eu posso estar utilizando o preto fosco ou o preto metálico. Eu vou utilizar o preto fosco. Então, eu vou fazer toda a bordinha novamente, assim eu obtenho profundidade. Você vê que em toda a borboleta eu coloquei o preto, tanto nas asas quanto no corpinho, eu obtive profundidade, esperando essa secagem. E vou colocando o preto aqui, sem sumir com a parte clara do centro. E é isso daqui. Uma peça fácil de fazer, rápida de fazer, gostosa de fazer. É só colocar a criatividade aí. Como eu falei, dá para fazer bolsas, muitas coisas, né? E aqui na peça tua, você ainda fez um crochêzinho no formato de borboleta, né? Isso, que é um aqui acabamento já iniciei. legal, né? É, eu mesma que fiz o crochêzinho, depois você também coloca um corpinho aqui no centro. E aí você compõe a peça, né? Como você falou no outro programa, é importante a gente estar combinando, né, o que está pintado com os tecidos ou com o crochê, né? Para ficar bem harmonioso. E as almofadas também costuradas pela própria Eliana Rolim. A borboleta está dando um show. Você que está acompanhando o nosso programa, não esqueça de visitar o site da Acrylex para participar da grande campanha deles, que Viajar é uma Arte, né? Você compra 10 tintas de tecido, pinta uma peça, cadastre-se no site, mande a sua peça e quem sabe você não pode ganhar um ano de tinta grátis, uma semana no Rio Quente Resort ou pacotes para participar do nosso festival lá de Águas de Lindóia, acrylex.com.br. Mas eu quero convidar também o pessoal que está acompanhando o nosso programa para o nosso aniversário. O Ateliê